gravar a segunda parte do vídeo. A primeira foi colocada esses dias aí, a segunda agora, falando sobre arrebatamento. Pode estar um pouco escuro aqui, porque eu sempre gravo esse vídeo na virada do dia, né? Bem no finalzinho do entardecer. Vamos lá. No vídeo anterior, eu falei muito sobre aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. E fiz uma analogia ao arrebatamento, sobre salvação. Se você tiver o teu coração, vou fazer um grande resumo para a gente poder não pegar um link meio quebrado, né? Às vezes a pessoa vai assistir esse segundo para depois assistir o primeiro. Então o que eu falei no primeiro foi, vou resumir aqui rápido, sobre o coração. Não adianta você ter um coração que não seja quebrantado, um coração que não seja voltado para as coisas do eterno, e você ainda assim achar porque você jejua, porque você ora, porque você fala em línguas, porque você frequenta a igreja, porque você faz tzedakah, ou seja, você faz caridade, você ajuda as pessoas, você tem um coração muito bom, que isso vai trazer salvação para você. Não, porque se o seu coração não estiver no eterno, nas coisas do eterno, nada do que você faz, nada do que você professa, nada do que você é, vai levar você à salvação. Mas se você tiver um coração voltado para as coisas do eterno, adoração ao verdadeiro eterno, sem outros meios, sem outras divindades, se você guardar todos os mandamentos, fazer e guardar, né? Ou seja, não adianta só você guardar e você não fazer. Eu posso guardar no sentido de guardar na memória, guardar em algum lugar escrito, mas se você não faz, se você não age em cima daquilo que você guarda, de nada adianta também. Ou seja, então você guardando os mandamentos, fazendo o que é reto perante os olhos do Eterno. O que é reto perante os olhos do Eterno? É fazer tudo aquilo que Yeshua assim ordenou, dando o seu coração para o Eterno. Então, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro é o Eterno, o reino do Eterno, então ali estará o seu coração. Então, provavelmente, porque só o Eterno conhece o teu coração, o meu coração, estaremos salvos no grande dia. Então, começando de onde eu parei, eu ia começar a falar sobre todos os citados, né, ou os supostos citados, versos e capítulos de livros que os grandes teólogos, líderes religiosos, né, e, entre outros que estão aí famosos, né, que afirmam que o arrebatamento, acontecerá antes da tribulação, e o outro acontecerá após a tribulação, né? São os tribulacionistas, né? Os que são pré-tribulacionistas e os que são pós-tribulacionistas, e aqueles que não acreditam em tribulação, não acreditam em arrebatamento, não acreditam em nada. Mas eu vou me ater a esses dois, porque é o básico da igreja de onde eu supostamente eu me converti, né? E de tantas igrejas que a gente vê afixadas em bairros, em lugares, né? Pregando o suposto Evangelho de Cristo. Então vamos lá. Vamos começar por Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais e com o chofar do Eterno. Os que morreram com Yeshua, com o Messias, serão os primeiros a se levantarem. Então nós, que ainda estivermos vivos, seremos elevados aos céus e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o primeiro, é um dos primeiros versos que as igrejas e a maioria dos teólogos afirmam que é o arrebatamento, ou seja, um arrebatamento que acontecerá antes da tribulação. Vamos lá. Aonde está escrito nesses dois versos? Você pode ler mais acima e você pode ler mais abaixo. Nada especifica a palavra arrebatamento, nada especifica antes da tribulação e nada especifica após a tribulação. Apenas diz que na vida de Yeshua, os mortos ressuscitarão primeiro e logo após os mortos ressuscitarem, os que ainda estiverem vivos também serão transfigurados, elevados até as nuvens e nos encontraremos com o Senhor no ar. No ar. Não fala em nenhum momento que a gente vai se encontrar com Yeshua e vamos morar no céu. Não está escrito isso. As hermenêuticas da vida desses teólogos e esses estudiosos, os PhDs, né, os cheios de mestrados e doutorados, dizem, não, aqui está explícito. Explícito é essa cor aqui dessa camisa, azul e cinza. Isso é explícito, a não ser que a pessoa seja daltônica, tenha uma deficiência ocular, ela não vai enxergar uma determinada cor. Mas para 99,9% da população que enxerga bem, que não há problema de visão, enxerga que isso aqui é um azul e que isso aqui é um cinza claro. Então podemos refutar logo de cara
que não há em lugar nenhum essa especificação de que seremos arrebatados, de que seremos levados para os céus, de que iremos morar nos céus antes da tribulação ou após a tribulação. Isso está claro. Examinai as Escrituras e não as interpretai. Ele não falou não as interpretai. Mas para mim isso é claro. Se ele manda examinar as Escrituras e entendê-la, eu não tenho que interpretar. Eu tenho que entender o que está escrito. O que está escrito é que seremos levados ao céu e nos encontraremos com o Senhor no ar. Isso aqui é uma referência da noiva que é Israel. Presta bem atenção. Que é Israel, eles são a noiva. Nós somos os ornamentos da noiva. Nós fomos enxertados na oliveira. Nós não somos a oliveira. A oliveira é Israel. Nós fomos enxertados nela. Então, nós somos a ornamentação da noiva. Então, nós, junto com a noiva, né, porque estamos agarrados à noiva lá, nos véus da noiva, nos vestidos da noiva, né, nos acessórios da noiva, estaremos juntos com Yeshua, para nos encontrarmos com ele no ar. Isso é uma associação ao casamento judeu. O homem vai e a noiva vem, se encontram no meio do caminho, e daí eles saem para as bodas. É essa alusão de seremos elevados, nos encontraremos com Yeshua no ar, nas nuvens. Ora, se fôssemos morar no céu, por que Yeshua ia descer? Ele esperaria no céu, né? Faria mais sentido a gente se arrebatar direto para o céu, encontrar com ele no céu, onde está o eterno, e ficar lá. Mas não, ele vai descer até o meio, nós subiremos até o meio e desceremos para com ele aqui para o sétimo milênio. Aqui para o sétimo milênio. E já passamos pela grande tribulação. Então, essa é a alusão. Eu já resumi praticamente toda a palavra só nesses dois primeiros versos de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Só no primeiro, hein? Vamos ao segundo. 1 Coríntios 15, 51, 53. Eu lhes digo, irmãos, que carne e sangue não têm participação no reino do eterno. Veja bem, carne e sangue não têm participação no reino do eterno. Ele não fala nos céus, moradia nos céus, reino do eterno. Presta atenção. O que Yeshua disse a Nicodemos? Eis que eu trago o reino do eterno para os homens. Ele está trazendo o reino do eterno. Se ele traz o reino do eterno para nós, ele não vai levar nós para o reino dele. Ele vai trazer o reino do eterno para a gente, para nós que estamos aqui embaixo. O reino do eterno vai descer, não somos nós que vamos subir. Entendeu? Que não tem hermenêutica, não tem interpretação, não tem o achismo. É claro, é entendimento. Tampouco algo que se decompõe, partilhar de algo que se não decompõe. O que ele quis dizer é o seguinte: algo que é corruptível, como a nossa carne, que é material, que é doente, que é pecaminosa, pode partilhar de algo que é incorruptível, ou seja, estar na presença do Eterno, na presença de Yeshua, ao lado do que é santo, perfeito, poderoso, bom. Não pode ter algo que é danoso, danificado, imperfeito. Entenderam? Então, isso para mim fica claro até aqui. Aí ele fala, né? Perceberam que lhes disse aqui um segredo? Ou seja, nem todos nós morreremos, mas seremos modificados e teremos parte com aquilo que não é corruptível. 1 Coríntios fala, e será como num piscar de olhos, no tocar do chofar, no grande dia final. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro e depois os que estiverem vivos serão transformados, ou seja, subirão aos céus, na mesma menção lá de 1 Tessalonicenses. Então, depois que todos já tiverem subido, aí sim, ele diz que essa passagem do Tanar, ou seja, do que ficou até aquele momento, ele não fala, aqui não está especificando que é Novo Testamento. Veja bem, Novo Testamento, Tanar. Ele não fala do Novo Testamento, do que eles estão escrevendo, fala do que está na lei, do que está lá atrás. Aquilo sim vai passar. Ali acabou, ali é o ponto final. E aí será dado, aí sim, teremos uma nova lei, uma nova Torá dado por Yeshua, que vai ser em Jerusalém. Não é na nova Jerusalém, na nova Jerusalém, é na Jerusalém antiga, aonde terá lá o terceiro templo, enfim, será lá. Agora lá em João 14, 1 ao 4, é muito interessante aqui, porque ele fala o seguinte: não vos deixem vos perturbar, confiem no Eterno e confiem em mim. Ué, mas não são um só? Ele poderia falar, confie em mim, ponto, porque ele é o Eterno. Mas ele fala, confie no Eterno e confie em mim. Mais uma vez, claro que Yeshua é parte
individual do Eterno. Ele não é o Eterno. Ou seja, ele pede para confiar no Pai e confiar nele. Por quê? Ele poderia falar, confia em mim, já que eles dois são um só. E já ouvi dizer, porque ele era um dois, porque ele estava como homem, mas depois que ele ascendeu ao céu, ele virou um só. Ele se juntou ao Pai, virou um, e ambos são um, mas estão duas pessoas ali, você vê dois, mas são um. Enfim, essas heresias, esses engodos, só conseguem destruir a verdade diante dos teus olhos e dentro do teu coração. Aí ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos lugares. Eu vou para lá e vos prepararei lugar na casa do meu pai. Ele está falando que é no céu, mas ele não está dizendo, especificando que vai ficar no céu. Está sendo criado lá. E de lá vai descer, porque o reino do Eterno desce para a terra, que é a nova Jerusalém. É a nova Jerusalém que está sendo criada, as moradias ao redor de tudo que vai acontecer depois que o Eterno fizer novo céu e nova terra, é nessa nova terra que os salvos vão morar. Mas temos uma outra parte aqui muito forte, que vai ser tema de um outro vídeo que fala sobre muitos são chamados e poucos os escolhidos. E vocês vão entender que a interpretação disso aqui é horrível, mas causa um estrago gigantesco. Mas aí ele fala, voltarei e levarei vocês comigo, para onde eu estiver, vós também estejais. Aonde eu estiver, ele menciona que é no céu, vos levarei comigo. Para onde? Ele falou céu, para o lugar que ele estiver. Ele fala, aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. É em qualquer lugar. Ele não especificou um lugar aqui. Mas se você pega lá, que nós vamos ler depois lá em Apocalipse, ele fala o quê? Novo céu e nova terra. E eis que vi a nova Jerusalém. Eu estou até antecipando, né? Vendo a nova Jerusalém descendo, né? Se estabelecendo, se fundindo com a terra. Então, aqui fica mais uma vez claro, também em João, em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, de que não há menção alguma sobre arrebatamento e sobre ir morar no céu. Dentro da Shekinah, do nosso grande eterno. O que é Shekinah? É morada, moradia, assentamento, casa, enfim. Esperando é o que vai vir até você. Nenhum momento aqui está falando que você irá morar na Shekinah, na moradia do Eterno. Está falando que nós vamos esperar a Shekinah. Fica bem claro que quem está aqui está esperando algo que venha. Não algo que vá, mas algo que desça, que venha do Eterno, não que vá para o Eterno. E a aparição do nosso libertador, Yeshua Mashiach. Ou seja, viu a separação aqui também em Tito? A Shekinah do nosso Eterno, e a aparição do nosso Messias, Yeshua. Fica muito claro, gente. Está muito explícito. O Eterno, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele nos trouxe, nos deu, a fim de nos libertar de toda a maldição da Torá. Aí eles pegam isso aqui, tá vendo? Maldição da Torá. Ou seja, a lei é maldita, ficou para trás, Yeshua é a nova aliança, é a graça. Não, a maldição da Torá está justamente na desobediência. Se você desobedece, você está abaixo da lei. Mas se você não obedece, a lei está dentro do teu coração. Ele fala o quê? Que eu escreverei a minha lei nos vossos corações, dentro de vocês, e não mais escrito em papel para que vocês possam ler. Aquilo tem que estar dentro de nós. A lei tem que estar dentro de você. Se você cumpre a lei, você não tem medo de viver sobre nada, porque você está dentro da lei. A lei está dentro de você, não está sobre você. Se você passa por, já falei isso no vídeo anterior, se você passa por uma blitz da lei seca, quem não está bêbado, está com a documentação em dia, a pessoa passa tranquilo, ela não está nem aí se pararem ela, porque ela tem toda a documentação, ela está com tudo em dia, não está bêbado, não tem álcool em lugar nenhum, no sangue, nem no carro. E aí? Mas aquele que está totalmente errado, esse tem medo, esse para o carro, esse finge que está com um problema no motor, abre o capô, aqueles que conseguem se desviar voltam, esses estão debaixo da lei. Mas aquele que anda com a lei dentro do coração está sobre a graça. E aqueles do passado que viviam com a lei dentro dos vossos corações estavam dentro da graça. A graça já existe desde a criação, desde Adão e Havá. A graça não é uma prerrogativa que Yeshua trouxe no seu dia. Não, ele trouxe a graça no sentido verbal da palavra. Ele literalizou a palavra graça, que também não é de graça, você tem que fazer a sua parte, né? Porque muito pensa, estou na graça, eu peco, peço perdão e Yeshua, e o Eterno me perdoa. Quem dera, vai nessa. Usando o título, ele fala,
Não permita que ninguém despreze vocês. Encorajem-se em exortar aqueles que tentam desprezar e tentam destruir a grande lei do eterno em seus corações. É exatamente isso que as igrejas, em muitos líderes, muitos lugares, muitos templos e até algumas sinagogas, volto a falar aqui, não conheço todas, mas as poucas que eu conheci, graças ao eterno, uma ou duas que eu vi, não estive presente, né? Que eu vi, que eu já ouvi, que eu já conheci, que eu já entrei para ver, né? Em vídeos, rabinos falando, enfim. Mas na grande maioria, como eu vim de um berço evangélico, eu posso dizer com propriedade de várias denominações, e quase todas as denominações pregam mentiras, engodos e coisas que destroem a sua vida e que te separam do eterno. Muitos pensam assim, Satã vai vir igual um demônio cheio de chifres e tal, que vai fazer, que vai acontecer. Ele se apresenta dentro da própria palavra. Eu não estou aqui demonizando nenhuma denominação, não estou aqui acusando denominação, não estou aqui contrariando nenhuma denominação. Eu estou dizendo dentro daquilo que eu creio, dentro daquilo que eu aprendi, dentro daquilo que eu vi, dentro daquilo que eu vejo, dentro daquilo que eu escuto. Então, sobre esses líderes, sobre essas pessoas, sobre esses teólogos, sobre alguns rabinos, sim, eu falo e afirmo, estão destruindo a verdade e impedindo que você se alcance a verdadeira salvação. Então agora vamos a Apocalipse 21:1. Então vi um novo céu e uma nova terra. A terra e o céu passaram, ou seja, o que era antigo passou. O mar que nós vemos hoje já não estava mais lá, ou seja, não haverá mar, não haverá noite. A própria luz do eterno é que será a nossa luz, é o que irá iluminar a terra. Então vi a nova Jerusalém, ou seja, a nova Jerusalém, descer do céu como uma noiva da parte do eterno, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo, né? Quem é o noivo? Yeshua Mashiach. Quem é a nova Jerusalém, a nova Jerusalém? É aqueles que se converteram, é aqueles que descerão perante a terra, que viverão aqui na terra, em tudo que o Eterno criou de novo. E aí, novamente, vai vir uma parte muito forte, que nós vamos falar num próximo vídeo. Mas eu quero que com isso vocês entendam que não há menção nenhuma dentro desses 4 livros, 4 ou 5 livros, se eu não me engano, que eu citei aqui, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, João, Tito e Apocalipse. Desses 5 livros que relatam a possível ida, né, dos salvos, não há menção nenhuma sobre arrebatamento, pós-tribulação, pré-tribulação, que vamos morar nos céus, que vamos ser como anjos, virando arpinhas para um lado, arpinhas para o outro. Não. O Eterno criou o homem para viver na terra. Mesmo nosso corpo sendo transfigurado, modificado, ainda estaremos aqui porque nós estaremos na mesma geração de Adão e Havá antes do pecado. É isso que vocês não entendem. A restauração da terra é para lá, não é para uma outra coisa, é para voltar à origem do que foi perdido, do que foi destruído, do que foi entregue a Satã. O poderio das nações, o poderio da terra, é isso que vai ser resgatado, é isso que vai ser restaurado. A terra terá que ser restaurada porque ela foi amaldiçoada. Insetos, pragas, distúrbios da natureza, violação dos céus, enfim. N coisas aconteceram e vieram acontecendo, destruindo o próprio DNA do homem, foi destruído. Então, tudo isso vai ter que ser restaurado pelo Eterno. Essa é a nova Jerusalém. Essa é a nova Jerusalém. Então, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido mais uma vez. Não há vestígio nenhum de que haverá arrebatamento, de que haverá a igreja, que essa igreja diz, né? Os gentios se denominam a nova Jerusalém, se denominam o novo Israel, se titularizam, tiram algo que foi dado a eles por amor do próprio Eterno, que não se viola. Não se viola. A palavra dele não volta atrás. Mesmo que eles tivessem quebrado o contrato, não há carta de divórcio. Porque o Eterno disse, mesmo quando os discípulos perguntaram para Yeshua, Senhor, essa mulher teve 5 maridos, quais deles vai ser o marido dela no céu? Aí ele fala o quê? Nenhum deles, porque todos seremos como anjos. Seremos como? Não disse que somos anjos, vamos ser como os anjos, seremos como? Parecidos. Como? Parecidos. E outra coisa, ele disse o quê? Que quando o Eterno criou Adão, ele criou uma mulher para Adão, ele não criou várias mulheres, ele criou uma só. Entenderam? A origem de tudo, a origem do que foi feito, a origem de tudo como foi criado, é exatamente isso.
Não há arrebatamento, há moradia no céu, mas não é para lá que vamos viver, não é para lá que vamos ficar. A terra está aqui, é isso que vai ser restaurado, é isso que vai ser reestruturado de novo. E o que o próprio Yeshua fala? Eis que devolvo para ti a terra, os homens e tudo. Ele devolve tudo para o eterno, porque tudo pertence ao eterno. Mais uma prova de que o nosso Yeshua é tudo, tudo menos o eterno.